Publicado em 1957, Homo Faber é um dos romances mais emblemáticos do escritor suíço Max Frisch e uma obra-chave da literatura europeia do pós-guerra. O livro retrata a trajetória de Walter Faber, um engenheiro racionalista cuja visão científica e lógica da vida é abalada por uma sucessão de acontecimentos imprevisíveis. O título Homo Faber, expressão latina que significa o homem que fabrica, remete diretamente ao ideal moderno de um ser humano dominado pela técnica, pela razão e pelo controle do mundo. O engenheiro que acreditava no cálculo Walter Faber é o protótipo do homem moderno técnico. Ele trabalha para a UNESCO, viaja constantemente de avião, adota uma visão mecanicista da realidade e despreza tudo o que não pode ser medido, planejado ou controlado. Para ele, sentimentos, intuições ou crenças em destino são superstições que atrapalham o progresso. Sua vida é construída como uma sequência de dados, eventos previsíveis e soluções práticas. No entanto, o romance começa justamente com a falha dessa lógica. Seu avião faz um pouso forçado no deserto do México. A partir daí, inicia-se uma cadeia de coincidências e reviravoltas que desestabilizam seu sistema racional. Ele reencontra o irmão de um velho amigo, o que o leva a revisitar seu passado. Em seguida, em uma viagem de navio à Europa, ele conhece Sabet, uma jovem por quem se apaixona, sem saber que ela é, na verdade, sua filha com Hannah, uma mulher que abandonou no passado. A racionalidade em ruínas. A estrutura do romance é confessional, escrita em primeira pessoa. Walter Faber narra sua própria história como se estivesse redigindo um relatório técnico, quase clínico. Contudo, a tentativa de objetividade é permeada por contradições e cegueiras emocionais. Com o tempo, o leitor percebe que ele é um narrador não confiável. Seu desejo de manter o controle o impede de ver a verdade diante de si. A descoberta do incesto com Sabet representa o colapso de seu mundo lógico. A razão, que sempre guiou sua vida, mostra-se incapaz de prever ou impedir a tragédia. A morte de Sabet, provocada por uma mordida de cobra durante uma excursão arqueológica, reforça o caráter mítico do destino. Faber tenta encontrar explicações científicas, mas tudo escapa de sua compreensão racional. A vida, com suas surpresas e paradoxos, revela-se muito mais complexa do que os sistemas que ele acredita controlar. As mulheres e o abandono. As figuras femininas do romance exercem papel essencial na construção do conflito existencial de Faber. A primeira delas é Hannah, mulher inteligente e apaixonada pelas humanidades, com quem ele teve um relacionamento no passado. Ao saber que ela estava grávida, Faber preferiu abandoná-la, negando qualquer responsabilidade afetiva. Para ele, tudo era uma questão de conveniência lógica. Sabet, fruto dessa relação rejeitada, é a encarnação do que Faber mais reprimiu: o amor, o desejo, a ligação afetiva. Ao se envolver romanticamente com ela, sem saber inicialmente que é sua filha, ele mergulha num drama que destrói suas convicções. Sabet representa tanto a juventude quanto o passado negado que retorna com força fatal. A morte da filha é uma punição simbólica. Faber não só falhou como pai e companheiro, mas também como ser humano. Sua recusa em aceitar o caos e a sensibilidade o conduz a uma solidão irremediável. A tragédia moderna, paralelos com Édipo. A estrutura de Homo Faber remete deliberadamente à tragédia grega. A referência a Édipo, rei de Sófocles, é clara. Ambos os protagonistas são vítimas do destino que tentam negar. Tal como Édipo, Faber busca a verdade, mas ao encontrá-la percebe que sua ignorância o conduziu a cometer o inominável. O conhecimento, antes visto como instrumento de poder, revela-se uma maldição. A mordida de cobra que mata Sabet é simbólica, remetendo ao pecado, à tentação e à inevitabilidade do trágico. A presença da arqueologia no romance, Sabet e Hannah estão envolvidas nesse campo, reforça o confronto entre o tempo histórico, o passado enterrado e a tentativa de controle racional do presente. Técnica versus humanidade. Frisch constrói um retrato do século XX em que o progresso técnico não é mais sinônimo de evolução moral. Walter Faber representa a crise do homem moderno, alguém que dominou máquinas, voa por continentes, resolve problemas com cálculos, mas falha em enfrentar seus próprios sentimentos. Sua doença, ele descobre que está com câncer, simboliza a decadência de um corpo antes regido por rotinas e estatísticas. No hospital, fragilizado, ele começa a refletir sobre sua vida e as escolhas que fez. Pela primeira vez, ele parece aberto ao autoconhecimento e à dúvida. A medicina,
que sempre o confortou como representação do saber científico, agora apenas retarda o inevitável. Ele escreve sua narrativa como forma de reconciliação tardia com o mundo, uma tentativa de dar sentido a uma existência vivida na negação da sensibilidade. A crítica à modernidade, Max Frisch não condena a ciência nem a técnica em si, mas sim a ideia de que elas possam substituir integralmente a dimensão humana da vida. O romance é uma crítica à desumanização das relações, ao afastamento entre os indivíduos e à recusa da fragilidade como parte constitutiva do ser humano. A linguagem do romance reforça esse contraste. Os trechos mais mecânicos, descritivos e analíticos são interrompidos por lembranças, emoções e episódios caóticos que escapam ao controle do protagonista. A forma do texto acompanha a desestruturação de Faber, de um relato ordenado, quase técnico, para uma confissão dolorosa e existencial. Conclusão: Um homem à deriva. Homo Faber é um romance de crise. Max Frisch traça o retrato de um homem que acreditava poder construir sua vida como uma máquina bem projetada, mas que no fim descobre-se vulnerável, ignorante e profundamente humano. A tragédia pessoal de Walter Faber é também uma crítica coletiva a uma sociedade que privilegia a eficiência sobre o afeto, a técnica sobre o sentido. Publicado em uma época marcada pelo trauma da Segunda Guerra Mundial e pela corrida tecnológica, o romance permanece atual. Em tempos de inteligência artificial, algoritmos e automação, a pergunta essencial permanece: podemos realmente controlar a vida? Frisch nos responde com um não trágico, mas necessário. Homo Faber é, antes de tudo, um chamado à humildade e à redescoberta do que significa ser